Graças a Deus. Procure se assentar, se acomodar rapidamente. Se você é marmanjo e ainda não deu lugar para a moça que está do seu lado aí, faça isso agora, amém? Deus vai te abençoar por isso. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar. Esse é um momento muito especial. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque um culto é uma chamada aos homens. É como se uma sirene tocasse e despertasse a fé e o interesse de todos aqueles que quisessem estar com Deus e escutar a sua voz. E para você estar aqui hoje, houve todo um esforço, um deslocamento, talvez algum nível de sacrifício, mas você está aqui, não para uma reunião com homens, não para um encontro com um homem, mas porque você sabia que na nossa unidade, quando numa só fé e num só Espírito nós invocássemos o nome dEle, Ele aqui estaria, Ele aqui se manifestaria. Por isso, em nome de Cristo Jesus, rasga o teu coração, pois Deus quer ter comunhão contigo. Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem algo dos céus a ser imputado em sua alma. Por isso, em nome de Cristo Jesus, se despoje. Tudo aquilo que Deus deseja realizar só encontra plenitude, só se manifesta em totalidade se houver em nossos corações o desejo de se esvaziar e de declarar dependência do Espírito Santo, dependência de Deus. E é isso que nós fazemos agora, Pai. Nos esvaziamos e te pedimos, enche-nos de tua glória. Nos esvaziamos e te pedimos o que somos. Te pedimos, fala aos nossos corações, esquadrinha nossos pensamentos, livra-nos dos caminhos tortuosos, dos enganos e armas forjadas, laços colocados em nossos caminhos. E assim, Senhor, toma-me como um simples instrumento teu, mais esta noite, para que todos nós como igreja sejamos poderosamente influenciados por tua palavra, por tua unção, por tua glória e presença. Eu te peço isso desde já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Esta igreja é uma bênção, uma alegria. Eu olho daqui as vidas que vêm buscar Deus nesta casa. Eu às vezes me pego rindo sozinho. Tem irmão que vem com moicano, com água oxigenada, a flanela havaiana. Eu olho lá para trás e vejo um irmão com o cabelo do Lenny Kravitz antes da chapinha. É cada maluco que eu falo, Jesus, a irmã que passa batido pelo altar e não sabe onde que coloca a oferta dela. Essa igreja é muito abençoada. Mas eu tenho um privilégio, eu não enxergo só minha visão natural, física, não é só o que eu vejo. Eu não tenho só a alegria de poder daqui ver cada rostinho, contemplar cada expressão, cada oferta de gratidão verbal, cada expressão por palmas que adora a Deus, mas eu tenho um outro privilégio, da torre de observação na qual eu ministerialmente me encontro, eu consigo visualizar, contemplar certas situações, certos nuances do reino de Deus, como poucos. Consigo enxergar algo no agir, no trabalhar de Deus, quando o assunto é promessas, palavras, projetos, sonhos de Deus se cumprindo. Amém? Vocês vão entender. O versículo mais famoso da terra diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, o seu amor foi tão tremendo, tão incondicional, tão maravilhoso, que Ele não poupou o único filho, unigênito, o único filho, em prol daqueles que temessem ao seu santo nome, que crescem na sua palavra, para que esses pudessem ter a vida eterna, amém? Eu acho que um homem só descobre esse amor a hora que ele tem um filho, porque aí ele diz: como Deus me amou, eu nunca entregaria meu filho por ninguém, mas Ele entregou o seu único filho por toda uma humanidade corrompida, pecadora, para que aqueles que crescem fossem salvos e alcançados. Agora, que valor esse amor sacrificial teria se essa notícia não fosse comunicada à humanidade? De que valeria Cristo Jesus ter morrido numa cruz do Calvário se esse evento não fosse divulgado e morresse ali mesmo em Jerusalém? Se os homens não tivessem acesso a essa verdade, ao conhecimento deste sacrifício. Jesus veio ao mundo, pregou o seu evangelho e lançou as bases de seu ministério em Jerusalém. E ali ele acende uma fogueira. E dessa fogueira saíram chamas por todo o mundo e o planeta acabou sendo incendiado. Porina, como? Como pode um evento assim, que aconteceu numa cidade, em um mover até meio isolado, só as pessoas que estavam ali viram Jesus sendo crucificado, ficaram sabendo daquilo, como um evento tão simples como esse, a olhos humanos, amém? Pois pessoas eram crucificadas todos os dias naqueles tempos, como um evento tão simples assim, tomou tanta proporção, numa época onde não havia e-mail, não havia televisão, não havia rádio, não havia nenhum tipo de comunicação, nem carta, aliás cartas, mas era algo tão distante da nossa realidade de hoje. Nesses dias, se alguém comete um delito em alguma cidade do Japão, se ele for grande, no dia seguinte o mundo está sabendo, você acessa a internet e aquela notícia já te alcançou. Mas e nos tempos de Jesus Cristo? Como? Na verdade, Jesus chamou homens, Ele tocou esses homens, Ele se revelou a estes homens, amém? Porque Ele, como homem, não convenceu ninguém sobre a sua chamada, sobre o seu senhorio, mas o Espírito de Deus convencia as pessoas de quem Jesus Cristo era, amém? Uma vez Ele pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho de Deus. E Jesus responde: não foi carne que te revelou, amém? Mas a revelação vem pelo Espírito. Então Deus chamou homens, se revelou Jesus aos homens, e esses homens agora saem como filhos, mas também como instrumentos de aproximação dos homens a Deus, porque na verdade o trabalho é todo do Espírito. Esses homens só têm que achegar as pessoas a Deus, e elas crendo em Deus, todo o processo de regeneração, salvação, justificação, restauração é do Espírito Santo. Deus não tem intermediários, amém? O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Homens não religam ninguém a Deus. Essa foi a frustrada tentativa da religião. Homens apresentam a Jesus, chamam a atenção a Cristo Jesus, olhem para Jesus, fazem todo o barulho possível, todo o escarcéu necessário para chamar a atenção de outros a Cristo Jesus. Essa foi a missão, essa tem sido o projeto de Deus para aqueles que Ele chama. E o que eu vejo de belo, o meu privilégio nisso tudo, é poder contemplar a multiforme graça de Deus. Porque esse processo não é um processo massivo, nem industrial. Deus não levanta líderes que comunicam a sua palavra em série. Não, é um processo maravilhoso, criativo, revelador. Deus se deixa encontrar por cada um dos seus filhos de maneiras diferenciadas. É só você escutar 3, 4 testemunhos de pessoas que estão aí do seu lado, e você vai entender o quanto Deus trabalha e como Ele se esforça para se revelar aos seus filhos da maneira mais humana deles serem, amém? Há aqueles que se achegaram a Deus
assistindo um programa de televisão, escutando um programa de rádio, há aqueles que chegaram a Deus num acidente, precisaram clamar, e Deus se revelou, há outros que tiveram sonhos, e nesses sonhos Deus se apresentou a eles, eles acordaram transformados, mudados. Há outros que precisaram passar uma luta financeira, outros que tiveram um problema sentimental, outros tiveram que tomar um susto, mas de maneiras diferentes. Deus tem nos chamado e nos atraído à sua presença. E esses, os atraídos, os chamados, os tocados, desenvolvem um relacionamento de amor, um vínculo de amor tão poderoso com Deus, que eles acabam abraçando os projetos de Deus como se esses fossem os seus próprios. Eles se envolvem naquilo, eles entendem que há de haver a necessidade de continuidade naquele projeto de divulgação, de comunicação da mensagem da cruz. Eles entendem que eles fazem parte de um ciclo, eles têm um papel na sua geração, eles têm uma missão em seus dias, e eles sim, naturalmente abraçam tudo que vem de Deus. Vamos entender um pouco como isso acontece, como Deus toca alguém, como um homem, como um ser humano se transforma numa peça dentro deste elo de comunicação do Evangelho aos homens. Pensa comigo, em cada geração, desde a época de Cristo Jesus, falamos de no mínimo 20 gerações, se cada um vivesse 100 anos, no mínimo 20 gerações, em cada uma dessas gerações, Deus teve que chamar, escolher alguém, se revelar alguém e transformar esse alguém num oráculo seu, num comunicador de sua palavra, numa extensão de seu reino e ministério. Amém? Como é que isso acontece? Que processo que é esse? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 22, verso 1. Livro de Atos, capítulo 22. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Enquanto eu escutar barulho de folhas, eu vou entender que tem alguém que não achou aí. Posso? Antes de nós lermos, esse é um texto que fala sobre o apóstolo Paulo, e na verdade Paulo foi um homem como eu, como você, que um dia foi chamado, separado, assumiu o seu papel na sua geração, se transformou num grande divulgador da mensagem da cruz, e acabou fazendo 3 grandes viagens missionárias. Foi uma dessas chamas que de Jerusalém levou o evangelho para o mundo. E nessas 3 viagens missionárias ele planta igrejas, cumpre os seus propósitos, e no final dessas 3 viagens ele chega a Jerusalém. E em Jerusalém ele recebe orientação de alguns dos discípulos. Não fica muito tempo por aqui, chegaram a dizer: nem vá para Jerusalém, porque você está sendo procurado. Lançaram um boato sobre Paulo, e os homens começaram a dizer entre si, entre liderança religiosa: esse Paulo está dizendo que não é mais para seguir Moisés, esse Paulo está dizendo que não é mais para ninguém se circuncidar, e houve um grande mover e uma grande busca pela cabeça de Paulo. Só que Paulo não temia a morte, porque ele declarava: morrer para mim é lucro. Então ele assume a chamada, ele chega em Jerusalém, ele resolve fazer um voto com Deus, ele entra no templo para buscar a Deus. Só que alguns judeus que vinham da Grécia reconhecem Paulo e começam a dizer: esse é aquele que está atiçando o mundo contra nós, que está pervertendo e distorcendo a palavra e os mandamentos. E Paulo acaba sendo preso, e quando preso, ele pede a oportunidade de dar um discurso para se justificar, e há toda uma multidão incontável querendo a morte, querendo a condenação de Paulo. Paulo pede: deixa eu dar uma palavra para essas pessoas, deixa eu falar algo aqui, e esse desejo é cumprido, porque esse direito ao discurso lhe é concedido. E nós vamos analisar todo esse discurso, porque ele mostra a maneira como Deus age,
como Deus chama, como Deus transforma, como Deus levanta, como Deus capacita, como Deus envia. Abra aqui, então, 22, verso 1, quem não achou, acha agora, diz assim o texto. Irmãos, ele dizendo para o povo, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Até aí, amém? Deixa a sua Bíblia aberta que depois a gente volta ao texto. Paulo começa a sua defesa, Paulo começa o seu grande discurso, começa a sua argumentação, e eu vou dizer para vocês que ele acabou ficando bom nisso. Ele acabou aprendendo a ter que, através das palavras, dos argumentos, muitas vezes se livrar da própria morte. Por quê? Porque até hoje, grandes guerras são iniciadas e incitadas por questões religiosas. Até hoje esse é um sério problema. As discussões mais frequentes e mais acirradas entre os homens, até muitas vezes dentro das próprias famílias, dos próprios lares, envolvem questões de fé. E naqueles dias não era diferente. As discussões mais quentes, mais severas, envolviam assuntos religiosos. A fé e a crença era um assunto levado muito a sério. E nada poderia gerar mais hostilidade numa região, numa cidade, do que alguém ter a missão de chegar ali e implantar uma nova fé, uma nova crença, uma nova igreja, um caminho diferente daquele que era praticado, que era a crença do lugar. Nada podia ser mais estranho para um povo do que receber alguém falando de um outro Deus, de uma outra doutrina. O povo gostava de crer naquilo que lhe era dito, daquilo que lhe era pregado. E nos dias de Paulo, como nesses dias, havia muitos magos, haviam bruxos, haviam adivinhadores, e o povo gostava disso, porque esses falam aquilo que a pessoa quer escutar, amém? Chega um falando de santidade, de pecado, de necessidade de salvação, de arrependimento, nada podia ser mais difícil para um homem. O povo gostava de ouvir o que lhe convinha. Parece a história de um sapo, que eu ouvi dizer outro dia, que estava cansado de ir para a igreja, que estava esperando a sua sapinha, a sapinha nunca que aparecia. Vocês não acreditam o que o sapo fez? O sapo foi consultar uma cartomante, e o sapinho chegou lá e a cartomante disse para ele: você vai encontrar uma menina linda, uma loira, de olhos azuis, que vai estar super interessada em você. Uma loira que vai querer saber tudo sobre você. E o sapinho ficou todo feliz e perguntou: Robert, quando é que eu vou conhecer essa menina, essa gatinha? E a cartomante disse para ele: daqui 1 mês na aula de biologia. Super interessada em abrir ele no meio. Que é exatamente o que acontece com pessoas que correm atrás das falsas religiões desses dias. Escutam o que querem ouvir, mas onde descobrem a morte que está por trás daquela palfetada, daquela palavra de manipulação. Era igualzinho, tão difícil como hoje tem sido para você que é cristão. Só que em suas 3 grandes viagens missionárias, ele também se envolveu em grandes batalhas. Na Grécia, por exemplo, era o berço de toda a filosofia, e ele entrava em grandes debates com grandes pensadores.
E muitas vezes sim, ele correu risco de morte. Ele teve que aprender a argumentar para salvar a própria pele. Parece a história de um cachorrinho, que também escutei. Um cachorrinho vira-lata passeando pela floresta, não sei o que estava fazendo lá, mas passeando pela floresta deu de cara com uma pantera. E a pantera olhou para ele e falou: agora eu vou jantar. Ele teve que pensar muito rápido, ser muito ágil no raciocínio. Aí ele pega um ossinho que estava na mão dele, começa a lamber e fala: ai, que delícia essa pantera que eu acabei de comer. E a pantera se assusta, ele comeu uma outra pantera, deixa eu fugir. Só que tinha um macaco no topo da árvore, que era amigo da pantera de infância. Eles estudaram juntos, jogaram bolinha de gude, essas coisas. E o macaco ficou revoltado: como é que esse cachorrinho engana minha amiga assim, desse jeito? Ele corre e avisa a pantera: pantera, aquele cachorrinho te enrolou, você tem que vir comigo, ele está te enrolando, vai por mim, me segue que você vai pegar esse cachorro. Eles vão para cima do cachorro. Quando o cachorro olha, está a pantera e o macaco vindo na direção dele. Aí o cachorrinho pensa: se eu correr eles me alcançam. Ele tem que pensar muito rápido de novo. O que ele faz? Vira de costa e diz: maldito macaco molenga, faz um tempão que eu mandei ele trazer outra pantera e ele ainda não chegou. Teve que ser rápido. Paulo era assim, ele tinha sempre uma palavra, a coisa apertava, vão matar, ele já apelava para Roma, sou cidadão, ele tinha que estar o tempo inteiro se livrando, ele era linha de fogo, estava sempre sendo usado por Deus nesses níveis, era a ponta da faca na desbravação de campos missionários, na extensão do reino, na propagação do evangelho. E Paulo começa o seu discurso, ele vai se apresentando, ele diz, começou falando em hebraico. Por quê? Porque era a língua do povo que o escutava, era a língua dos hebreus, era a língua dos judeus. Então ele já começa falando em hebraico. O povo, diz a Bíblia que o povo já faz mais silêncio. Opa, ele está falando hebraico, vamos escutar o que ele está dizendo. E ele afirma a sua tradição religiosa, a sua raça. Ele diz com a boca cheia: eu sou judeu. Em outras palavras, eu sou um de vocês. Como é que vocês estão querendo me matar desse jeito? Eu sou judeu, eu fui criado em Jerusalém. Talvez ele tivesse visto no meio daquela multidão alguns que foram até companheiros seus na escola, na infância, mas ele estava dizendo: olha o que vocês estão querendo fazer, matar um que foi criado aqui. Eu sou um de vocês, eu nasci em Tarso, mas eu fui criado em Jerusalém. E ele ainda apela para a sua escolaridade, para a sua instrução, para a sua formação. Ele diz: eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Isso era como se ele tivesse um grande título, uma grande faculdade, um MBA numa grande instituição, trazia moral, trazia respaldo. Eu fui formado, fui ensinado por Gamaliel. E ele ainda afirma fidelidade a tradição daqueles homens. Ele diz: eu fui muito zeloso, eu persegui esse caminho, eu não tinha nada. Pode perguntar para o sumo sacerdote, e para os sacerdotes, eles me davam cartas, eu ia atrás dos que pregavam a Cristo Jesus, eu persegui esse povo. Ele faz toda uma introdução, para quê? Para se livrar da morte? Porque ele tinha medo de ser ali apedrejado, ou preso, ou enforcado, ou decapitado? Não, falamos de um aqui que não temia a morte. Mas para quê? Só para dar a introdução à verdadeira mensagem, ao cerne desse discurso. Ele começa a afirmar que contra toda essa série de argumentos, contra tudo isso, uma experiência é mais válida. Ou contra uma experiência verdadeira não há argumentação. Versos 6 a 11 diz assim: ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio me procurar e pondo-se junto a mim disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Amém? Amém, queridos? Temos aqui um homem que começa a contar então como que toda essa tradição perde todo o sentido para ele. Temos aqui o testemunho desse que antes foi Saulo, agora Paulo. Ele descreve a sua experiência com Deus como um marco em sua vida. Diante de uma multidão que queria a sua cabeça, ele começa a pregar o evangelho e contar o seu encontro. E é como se ele estivesse dizendo: eu conheço a tradição. Nisso que vocês dizem que são bons, eu fui a fundo. Toda a letra em que vocês dizem ter conhecimento, me foi também conhecida. Nisso eu fui mestre. Ele está dizendo: tudo isso que vocês vivem, eu vivi a fundo. Mas, diante de uma ocorrência dessa, Jesus vindo, uma luz brilhando, sendo completamente arrebatado, o que eu poderia fazer? Que outra atitude que eu teria? Quem no meu lugar faria diferente? Ele me tomou, ele se revelou a mim. O que vocês querem que eu faça? E esse é o ponto na vida de um homem, na vida de uma mulher, em que todo o seu conhecimento, toda a sua tradição religiosa, toda a sua filosofia de vida, todo o seu zelo, toda a informação, tudo isso perde o sentido. Porque chega um momento na vida de alguém que busca, alguém que conhece, alguém que se envolve, alguém que se esforça. Chega um momento em que ele percebe que nada daquilo, nenhum estudo sobre filósofo algum, sobre pensador algum, sobre líder religioso algum, nenhum estudo, nenhuma informação, nenhuma página dessas o leva a Deus. E quando através de uma experiência ele conhece Jesus, foi exatamente o que aconteceu no ministério terreno de Cristo, quando ele cura um cego de nascença. A família dizia: puxa, como é que foi isso? Ele conta: um Jesus me curou. Levaram esse para o sinédrio, e os líderes religiosos o indagavam: como é que você foi curado? Como é que isso aconteceu? Ele diz: ele veio, passou saliva nos meus olhos e eu fui curado. E os líderes religiosos começam uma discussão, perseguindo também Jesus. Ele é falso profeta, ele não é de Deus, ele é pecador. E perguntaram para o cego: o que você acha? Ele é pecador? E a resposta do cego: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu estava cego e agora eu vejo. Contra isso alguém vai falar o quê? Contra esse argumento, contra essa experiência, que argumento vai me convencer do contrário? Eu sei que eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu sei que eu estava cheio de vícios e agora eu estou liberto. Eu sei que eu tinha uma mente toda poluída e agora minha mente está santificada. Eu sei que eu vivia numa bancarrota desgraçada e agora está começando a me prosperar. Eu sei que eu vim enfermo e acabei sendo tocado e curado. Eu sei que eu vinha depressiva, enchendo a cara de remédios, mas hoje ele me tocou e eu não sei mais o que é insônia. Eu vivo em paz me deito e logo pego no sono. Não sei porquê, não me pergunte muito. É a fase que o cristão não tem nem muito conhecimento para contar o que é ou deixa de ser. Mas quem é esse Jesus? Um disse isso dele, eu não sei quem disse o que. Eu sei que ele me tocou, que ele está vivo e que hoje eu estou na presença dele. Amém, aleluia. Então diz para o seu vizinho: a filosofia tem o seu lugar, tem o seu valor,
o conhecimento, a ciência, também. Agora bota o dedo no nariz dele e diz assim: mas só Jesus te leva a Deus. Em Mateus capítulo 9, verso 17, Jesus fez uma afirmativa e ele disse: não se deita vinho novo em odres velhos. Amém? O odre era um recipiente muito usado nos tempos de Cristo, até antes disso, depois disso também, de um recipiente de transporte de água, de vinho, de azeite. Alguém pegava a estrada, atravessando um deserto, ele levava água neste odre. E era uma peça feita de couro. E o uso, o desgaste natural, somado ao sol e ao calor do deserto, aos poucos traziam rachaduras a esse odre, de maneira tal que depois de um tempo ele ficava irrecuperável. Não havia remendo para esse odre, ele não poderia ser consertado, ele nunca mais conseguiria reter nem água, nem azeite, nem vinho. Ele perdia o seu objetivo, a sua utilidade. E Jesus diz que não se pode deitar vinho novo sobre um odre velho, porque esse odre vai acabar rachando e você vai perder todo o vinho novo. E na verdade esse odre está ligado à estrutura religiosa, e o vinho novo está ligado à revelação de Cristo Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aquele que se apegar às suas tradições, aquele que não decidir por si mesmo se vai crer em minha palavra ou não, aquele que declarar a sua fé baseado em decisões que outros tomaram em gerações passadas, aqueles que por tradição, por filosofia, por herança, declararem uma fé, esses são odres velhos, eles estão numa velha estrutura. Jesus falava nesse contexto aos judeus: essa velha estrutura que vocês têm impede que vocês recebam um odre novo, e esse odre novo era a igreja, que poderia receber a revelação de Jesus Cristo. Então, se você for odre velho, você pode ter muita sede de Deus, você pode se esforçar, ler livros até se enfadar, participar dos cursos mais místicos que você encontrar. Se você não desejar se transformar em odre novo, você nunca vai ter a tua revelação pessoal de Jesus Cristo. Se você disser que ama a Deus, que gosta de Deus, que simpatiza com Jesus, mas não estiver disposto a abrir mão de tradições e de religiosidades que envolvem talvez até a sua família, você nunca estará pronto para receber uma revelação fresca de quem Jesus Cristo é, assim como aconteceu com Pedro e com todo aquele que abre mão do velho para dizer: eu me faço um vaso novo, eu quero essa revelação, eu quero entendimento, eu quero a compreensão, eu quero conhecer Deus através de Jesus Cristo. Só esses têm essa experiência, amém? Os outros vão se matar argumentando, discutindo, vão continuar se degladiando em jantares, em encontros, em debates, em programas de televisão, mas nunca vão sair desse campo da guerra de ideias, da guerra de raciocínios, da guerra dos melhores argumentos. Só aqueles que saírem disso e se abrirem para o novo são cheios dessa nova revelação, são odres novos e recebem o vinho novo, amém? Foi exatamente o que Paulo fez. Eu tinha tudo, todo o conhecimento, toda a autoridade na lei, fui fundo, fui profundo, não fui superficial, mas eu abro mão de tudo isso a partir do momento que eu sei quem é Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro do Deus vivo, Ele é a estrela da manhã, Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e fim, Ele é sol da justiça. Não me peçam para voltar para essa estrutura, me matem, mas não me façam voltar a pensar como eu pensava, isso é impossível. E aí nós temos uma terceira fase na vida daquele que é chamado. Ele simplesmente precisa ter humildade suficiente para ser ministrado, amém? Aquele que quer andar com Deus, que quer se transformar numa chama de Deus nesses dias, que quer fazer parte desse processo todo em sua geração, precisa ter humildade e espírito ensinável.
diz a Bíblia, verso 12 do capítulo 22. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Opa, um homem chamado Ananias. Quem era Ananias para Paulo? Até algumas horas atrás, um alvo é cristão, vou matar, vou prender, vou perseguir. Mas quem era Ananias? Paulo podia pensar, que experiência esse Ananias tem? Do que ele sabe? Quem é um Ananias para poder me dizer alguma coisa para mim? Eu, Paulo, que acabei de ver a grande luz e ouvir a voz do próprio Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus faz Paulo cego. Aquela experiência o cega, para ele aprender a se humilhar e ter que receber de alguém, ter que ser ministrado por alguém. E Ananias vem, ora por ele e diz: Saulo, você vai ver de novo. E na mesma hora ele começa a ver. Só que isso fala da realidade daquele que quer ser usado poderosamente por Deus nesses dias. Essas são pessoas que têm que se sujeitar à vontade do Pai, porque Deus vai usar um ser humano para te discipular. Diga glória a Deus. Não adianta você achar que Deus vai mandar um anjo, que Jesus vai mandar uma grande luz, que Jesus vai te tocar diferente, porque você não aceita ministração de homens. Eu não escuto homens, eu só escuto a Deus. Essa é a frase clássica de todo rebelde de carteirinha. Aquele que quer andar com Deus precisa aprender a andar com homens e ser ministrado por homens, porque Deus usa esses homens. Amém? Então, se você tem sede, eu te digo, Deus vai te aproximar de alguém que vai te discipular, um homem de piedade, com bom testemunho dos de fora, como foi Ananias, para que você seja ajudado, instruído, abençoado. Amém? Humildade como Paulo teve. Diz para o seu vizinho: lá você é mestre, aqui você é aluno. Verso 13, Ananias chega, ora e dá uma palavra, chega na autoridade e diz: você vai recobrar a visão. E é exatamente isso que acontece. Os olhos de Paulo se abrem, só que agora sobre uma nova ótica. O mundo era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, os sistemas eram os mesmos, o governo era o mesmo, a geografia era a mesma, a história era a mesma, mas agora Paulo abre os olhos de um modo diferente. É uma outra visão, é uma nova dimensão, é uma outra compreensão, é uma outra maneira de olhar tudo. Agora ele tem discernimento entre o bem e o mal, entre céu e inferno, entre aquilo que vem de Deus e não vem de Deus. E é exatamente isso que acontece com aquele que, tocado por Deus, se sujeita. Ele vai receber de Deus esta visão. As coisas serão as mesmas, os problemas serão os mesmos, a perseguição será a mesma, a tua família será a mesma, teu chefe será o mesmo, tudo será igual, mas a tua visão muda. Você já não se enxerga mais como qualquer um, mas você começa a se enxergar como Deus te enxerga. Ele já não olha para uma cidade afundada em pecados e diz: que pena, que triste, olha para essa cidade. Não, ele olha para aquilo com um olhar diferente. Ele diz: isso pode ser mudado, essa cidade pode ser transformada, algo tem que acontecer ali. Como Jerusalém foi incendiada, essa cidade pode ser incendiada também. A sua fé já é outra. Ele enxerga o que ninguém enxerga, ele não olha o natural, ele vê o espiritual, ele anda por aquilo que Deus vem mostrando. Esse tem que ser o homem e a mulher chamado e tocado para incendiar essa nação, porque eu sei que eu falo a um povo que em poucos anos vai estar saindo aos quatro cantos desta nação e até a outras nações, até enviado a outras nações que precisam passar por todo esse processo aqui. Eu sonho, eu oro, eu busco, jejuo, profetizo um Brasil restaurado, um Brasil transformado. Escuto Deus dizendo que Ele vai levantar uma nova geração, cheia de autoridade, cheia do fogo, cheia de unção, uma geração que vai mudar a cultura desse país. Escuto Deus dizendo estas coisas, mas me entristeço quando vejo esta geração deixando de ter experiências como Paulo precisou ter. Quero mudar, quero fazer, quero pregar, então opa, vamos atentar ao processo. O mesmo mundo corrompido, mas uma nova visão, uma visão de guerreiro, uma visão de leão, uma visão profética.
onde ninguém enxerga, ele enxergou, porque ele foi primeiro tocado por Deus. Aí ele recebe uma missão, verso 14, então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Vira para o seu vizinho e diz: Deus te escolheu de antemão para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Amém? Ah, meu Deus, o que temos aqui. Então quer dizer que Deus vai separar um homem para te acompanhar, para te instruir, para ressuscitar teu ministério, tua chamada, para ser útil, espiritualmente útil a você, te servir. Mas quer dizer que você não pode criar dependência nele, ele não pode virar sua muleta. Você não vai ficar a vida inteira dependente do que ele te diz, você vai ter que começar a desenvolver o teu relacionamento com Deus. Olha o que Ananias diz: eu estou aqui para te ajudar, para abrir a tua visão, para te exortar, para te levantar, para te animar, mas o Deus que te chamou, quer que você escute a sua voz, você vai ver o justo. Quem é o justo? Você vai ver Jesus, e Ele vai te guiar, e você começa a andar com Ele então. Amém? Não dá para ficar o resto da vida esperando alguém te dizer o que você tem que fazer. Tem hora que você tem que pedir parar de entrar na fila para pedir oração e começar a dobrar o joelho e receber de Deus a direção. Claro, sem entrar em rebeldias loucas, mas tem hora que Deus quer falar para você. Ele pode usar um pastor, um líder na sua vida, mas tem horas que Deus quer falar para você, e é esse que Ele procura. Como é que vai ser enviado? Vai incendiar alguma coisa, se não nos envolveu a capacidade, a habilidade de ouvir a voz do Pai, de ouvir a voz do Senhor? Ele recebe uma missão, porque terás de ser, você vai ouvir a voz, vai ver Jesus, porque você terá que ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que você tem visto e ouvido. Então quer dizer que eu vou ouvir Deus, vou ver Jesus, por quê? Porque mais hora ou menos hora eu terei que ser uma testemunha que diante dos homens vai ter que começar a falar o que tem visto e o que tem escutado, o que tem visto e o que tem ouvido de Deus. Diz para o seu vizinho: vai chegar uma hora na tua vida que não vai ter para onde correr. Deus vai te usar. Havia algo no coração do Pai a ser compartilhado com Paulo, há algo no coração de Deus a ser compartilhado contigo. Amém? Há algo no coração de Deus a ser entregue a você, parte de Deus que precisa ser transferido a você, parte do caráter, da essência, do coração, dos sentimentos, como disse, da visão, que precisa sair dele e penetrar em você. E essa é a fase em que você sente uma chama queimar no coração. Você já foi tocado, você já se submeteu a líderes, a homens, você já buscou a tua experiência a sós com Deus, você criou um relacionamento, você é alguém que hoje ouve Deus, talvez já tenha visto o que tinha que ver, amém? Não há mais dúvidas em relação à tua chamada, então você é alguém que já sentiu o teu coração arder, uma chama se acendeu aqui. Como acendeu no coração dos primeiros apóstolos, uma chama se acendeu no seu coração, e ela começa a ferver, ela começa a te incomodar, você já não consegue estar insensível à desgraça, à distância do Pai, da sua sociedade, da sua geração, aquilo te corrói, aquilo te consome, e você começa a dizer: há algo mais, há algo além, há algo mais nessa vida, a vida é mais do que isso. Deus começa a te transformar numa pessoa inquieta, Deus começa a te transformar numa pessoa questionadora, Deus começa a provocar uma sede em teu interior, e aí você olha para tudo aquilo que te dá prazer, e bota na balança o desejo e a alegria de ser usado por Deus, e fala: não dá nem para competir, tudo que o mundo me dava de prazer e alegria,
não é um cisco, perto do prazer de ver a minha vida sendo usada para que alguém se arrependa dos seus pecados, para que um casamento seja restaurado, para que uma vida saia de um vício, para que alguém seja alcançado, para que uma igreja seja plantada. Nada vai se comparar a essa alegria, a essa experiência maravilhosa. Nada vai te alegrar mais do que fazer a vontade do Pai. Só que aí, verso 16 diz assim: e agora, Paulo, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ei! E agora, Paulo? Paulo recebe a urgência da chamada, amém? Recebe a urgência da chamada. Ele percebe que ele tem pouco tempo para viver na terra. Ele entende que a sua energia não vai durar o resto da vida, que ele tem que ser rápido, que ele não tem muito tempo a perder. Ele percebe que ele vai dar conta de tudo que ele fizer com o tempo que Deus deu a ele, concedeu a ele. Então ele escuta: Paulo, por que te demoras? Que tá chorando ainda aí, por quê? Está de joelho ainda, porque levanta, reage, vai se batizar. Tem vidas que estão nesse nível, ouviram a chamada e Deus está te falando: vai se batizar, assume o compromisso, invoca o nome dele, que ele vai te encher de poder, vai te encher de bênção, vai te encher de vida. A urgência, por que te demoras? Assume esse compromisso logo. Era Deus dizendo: Paulo, você é meu, não adianta se espernear, já foi, já te conquistei, já te salvei, já te ganhei, batiza logo, você é meu, porque eu quero te usar, amém? Só que aí a gente vê um Paulo sendo comissionado, amém? Você vai se batizar, você foi tocado, você se sujeitou, você se humilhou, você abriu mão das tradições, você creu. Então olha o que acontece com Paulo agora, verso 17: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. O quê? Quantos dias esse homem tinha de conversão? Não podemos nem contar semanas, estamos falando de dias. Ele entra no templo para orar, amém? Obrigado, Ananias, por me dar a letra e me mostrar o caminho, agora eu busco. Ele entra no templo e fala: agora eu serei um amigo de Deus. Agora eu vou ouvir a voz daquele que me chamou. Agora eu quero ter comunhão com Deus. Ele não ficou parado esperando alguém mostrar o que ele tinha que fazer. Ele vai orar. Ele vai a Jerusalém e ele ora no templo. Ele corre para a igreja e começa a orar. E o que acontece? O que acontece? Fala para mim, igreja. O que acontece? Um êxtase. O que é um êxtase? Ele foi arrebatado. Dias de conversão, esse homem é arrebatado. Me veio um êxtase, esse homem é tomado pelo Espírito Santo, ele entra num plano espiritual, e é a hora que ele vê Jesus. Dias de conversão, mas diz o texto, verso 18, e vi aquele que falava comigo. Ele vê Jesus Cristo. Essa é a hora em que nada nem ninguém nessa terra te derruba mais, amém? Você já não está empolgado, cheio de expectativa em relação a uma religião, a homens, a algo novo de Deus na sua vida. Você viu Jesus. Nada, nem o inferno inteiro agora te derruba. É quando o cristão cria raiz, é quando o cristão se transforma em um com Deus. Eu vi Jesus, ele é meu, eu sou dele, nós somos um. Ah, mas você não ficou sabendo? Ih, rapaz, o pastor caiu em adultério, aquele pastor falava de Deus, de santidade, o cara era malandro, caía em adultério. Ih! É hora que ele responde: é mesmo? Puxa, que triste, vamos orar por ele. Mas eu me esfriar, abrir mão da minha chamada, me desviar porque um outro homem caiu em adultério, que pena, oremos por ele, mas daqui ninguém me tira. Ah, mas você não ficou sabendo, a pastora, rapaz, a pastora caiu em tentação,
Mamon tomou a vida dela. Ela deu um tombo na igreja, rapaz. Pô, que pena, vamos orar por ela. Vamos orar por ela. Agora eu abri mão da minha chamada, do meu ministério, do meu relacionamento com Jesus, porque alguém foi pedra de tropeço e resolveu escandalizar. Ele que dê conta da vida dele para Deus, porque eu vou dar da minha. Eu vou fazer o meu papel, eu não vou deixar nada me esfriar, nada vai me abater, nada vai me desestruturar. Eu sei com quem eu ando, eu vi Jesus. Não vi um homem, vi Jesus. Verso 18. E vi aquele que falava comigo, e Jesus disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém. Até Jesus diz isso para ele: foge de Jerusalém, que aqui se ficar, vem para o céu antes da hora. Foge daqui. E aí Jesus diz, verso 18: porque não receberão o testemunho a meu respeito. Oh, que palavra é essa, Senhor Jesus? Esse homem é tocado, é separado, é levantado, é ungido, te vê, é comissionado, e agora ele escuta algo assim. Sai daqui, porque eles não vão receber o meu testemunho. Que palavra de ânimo foi essa? Na verdade, o que Jesus estava falando? Paulo, eu vou te alertar, haverá resistência. Se prepara, porque pregar o evangelho não é algo tão simples como você acha. Não desanime, não ande para trás, não desista, porque vai ser uma guerra. Há lugares que você vai tomar pedrada, há lugares em que você será chicoteado, há lugares onde você será preso. Muitos não vão ouvir a minha palavra. E a gente acha que todo mundo vai entender a nossa experiência com Jesus. Diz para o seu vizinho: inocente. A gente quer que a família compreenda. Olha, viu? Agora eu sou cristão. Ué, vocês não vão bater palma, não vão fazer um bolo para comemorar, ninguém vai me dar parabéns? Xingos? Por que xingos? Gente, eu estou indo na igreja. O quê? Eu achei que vocês me amavam. Só porque eu estou indo na igreja, todo mundo agora se voltando contra mim? A gente acredita que os amigos vão amar. É verdade, você se firmou com Jesus? Você não peca mais? Que bom! Eu vou ser mais seu amigo. Nossa, que moral! Você não fuma mais, não sai mais embalada, não faz mais o que fazia? Não acredito, você vai ser meu melhor amigo. Ué, o cara me via sempre mal, triste, angustiado. Agora que eu estou feliz, em vez de pelo menos ele me dar um abraço e falar que bom, me risca da agendinha de telefone, sai me xingando para todo mundo, falando que eu virei padre. A gente acha que o mundo vai entender. Quando eu recebi Jesus, eu falei: agora eu vou pregar para o pior maluco que eu encontrar na minha frente. E estava em Itanhaém, fui pregar para um cara que era meu amigo, mas só o sangue do cordeiro. Eu cheguei todo feliz, falei: ele vai ser o primeiro a se converter, aí daí já a prainha inteira se converte, a gente já monta uma igreja, já ganha a cidade para Jesus. Se fosse, vira para o seuzinho, se fosse fácil assim. Cheguei para ele, comecei a falar de Deus, Jesus, contei meu testemunho, como Deus era bom, a luz, tudo que Deus fez. Ele falou: pode parar. Não vem me falar desse Jesus que eu sou do diabo. Fui chorar num cantinho. Jesus, olha aí, não dá para pregar, muito difícil. Já chorou, né? Eu achei que ele ia receber. 15 anos depois, muita gente recebeu o evangelho naquela época.
está agora chegando lá na igreja, sendo salva e transformada, amém? Mas foi fácil? É fácil? Não é! Quem que disse que ia ser fácil? Quem que disse que ia ter moleza? Ainda mais para Paulo, ele dialoga com Jesus, ele diz, Jesus, é verdade, sinto que o que o Senhor está dizendo é de Deus, testifico aqui. Olha o que ele diz, verso 19 e 20, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitavam os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Ele olha e diz, que risco que eu corro, eu era o chefe da gangue, eu matava, eu perseguia, eu dava as ideias e agora eu mudei de lado, me torna invisível aos meus inimigos, melhor eu fugir daqui rápido. É o que acontece contigo, mudei de lado, estava nas trevas, vim para a luz, é todo um processo para Deus começar a te usar, vai firme, amém? Não desiste, o primeiro falou que é o diabo, o segundo já vai ficar meio assim, o terceiro talvez creia, talvez o quarto seja salvo, mas continua, prega o evangelho a toda criatura, a tempo, a fora de tempo, mas abre a tua boca para dar seu testemunho, seja você uma chama nas mãos de Deus, para que essa nação seja incendiada. Mas Jesus disse, verso 21, mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Acho que nessa hora Paulo disse, graças a Deus, para bem longe daqui. Só que esse Paulo agora tem uma missão definida, amém? Ele não é mais alguém perdido no ministério, opa, então eu vou ser enviado para longe, já sei que não vou ficar em Jerusalém, e vou pregar para os gentios. E sabe o que acontece com esse Paulo? Ele não foi uma chaminha, ele se transformou no homem chama. Eu acho até que aquele personagem do Quarteto Fantástico foi copiado dele. Ele incendiou todas as cidades onde passou, fez viagens pela Ásia Menor, fez viagens para a Grécia, plantou igreja em lugares terríveis, ganhou multidões para Cristo e terminou seu ministério em Roma, o centro de comunicação daqueles dias, a Nova York de hoje. Dali todo o mundo ficaria sabendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus e veio ao mundo para salvar todo aquele que crê, porque Deus ama a humanidade. E porque Ele virou uma chama, hoje nós podemos estar aqui sentados ouvindo a palavra de Deus e crendo nesse Jesus Cristo. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, vamos orar. E você? Tenho visto Deus se revelar a muita gente, muitas vezes de forma nova, mas gente que se abre, gente que busca, gente que deseja, gente que precisa, gente que reconhece, porque Deus deseja encontrar com cada um dos seus, se revelar a cada um dos seus de maneira muito pessoal. Talvez você seja alguém que confessa a fé em Jesus, mas a tua fé talvez esteja engessada dentro de um odre velho. Crê em Jesus, mas do jeito que te falaram que você tinha que crer, e até hoje você nunca viveu nada parecido com a tua experiência. Talvez esse seja um dia ou uma noite de você abrir mão de tudo aquilo que te influenciou, de todo o ranço religioso, e entender que só há um que te achega a Deus, único mediador, e o nome dele é Jesus. Talvez hoje seja o dia que Deus escolheu para chamar a sua atenção,
para que você possa também ter um encontro verdadeiro e pessoal com aquele que te criou, que te formou e que está pronto, disposto a te revelar o propósito de sua existência, a te conduzir, a te encaminhar, a te usar, a te abençoar, a cuidar de ti. Ele é um vinho novo e você precisa ser um odre novo. Depois vai chegar o tempo em que você será ministrado, e haverá um dia que você será luz. As pessoas vão olhar para os teus olhos e vão dizer: eu quero isso que você tem. Mas para esse dia chegar hoje, você tem que desejar. Tem que desejar. Isso precisa ser algo que nasce em teu coração, mas que se torna público. Nessa noite, neste dia, eu abro mão de tudo aquilo que eu acreditei ser o caminho que me levava a Deus, e eu reconheço que só há um, e é nele que eu quero andar. Se você é essa pessoa, onde quer que você esteja nesta casa, ainda que como visitante, levanta a sua mão direita bem alto, que eu quero fazer uma oração por você. Bem alto. É algo entre você e Deus, é algo muito pessoal. É a tua vida que está em jogo, é o teu futuro, é a tua realidade. Nosso papel aqui, chamar a tua atenção para Ele, porque agora é você e Ele. Se você levantou a sua mão, no lugar onde você estiver, se coloque de pé, nós queremos orar por vocês. Toda a igreja esteja em espírito de intercessão. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Ainda que você não tenha levantado a mão, eu sei que nessa hora há um conflito, 1000 pensamentos cruzam a sua mente, mas você vai ficar de pé. Então, mesmo que você não tenha levantado a mão, mas queira receber essa oração, fique de pé agora no seu lugar, eu quero orar por você. Ainda que não tenha levantado a mão, mas esse é o seu desejo, fique de pé, eu vou orar por você. Eu sei que há mais pessoas, eu vou te esperar. Você que está de pé, talvez Deus tenha que ter usado alguma situação para te fazer temporariamente cego. E Ele usa mesmo, usa circunstâncias para que você entre num nível de desespero que você não consegue ver mais nada. Mas Ele manda os seus Ananias pequeninos para te ajudar e te ministrar. E os teus olhos vão se abrir diferente, a tua visão já será outra. Por isso olhe para esse Jesus, porque a luz que emana daquele que morreu, mas ressuscitou, vai te alcançar aí onde você está, e a tua vida será transformada. Simplesmente declare assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, creio de todo o meu coração, creio de todo o meu coração em tua palavra, em tuas promessas, em tua divindade, em tua santidade, em teu senhorio. Abro meu coração, e faço de ti meu único, exclusivo, suficiente Senhor e Salvador. Te peço, Pai, perdoa os meus pecados, lava minha alma, me santifica, me purifica, porque eu quero a partir de hoje andar contigo e conhecer os teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui está a minha verdade. Com sinceridade, eu faço essa oração, crendo que serei atendido. Pai querido e amado, eu oro por estas vidas, me alegro diante de Ti, porque tenho certeza de que estão sendo atendidos. Que Teu Espírito Santo possa visitá-los, marcá-los, promover a cada um, Pai, experiências pessoais, poderosas, maravilhosas, assim como fizeste comigo um dia, faz com cada um desses. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nunca desprezaria alguém que se achegasse com um coração transparente. Olha para essas vidas, sonda esses corações,
e sela-os com o penhor do teu Espírito Santo, para que ninguém se perca, mas todos tenham a vida eterna, todos possam andar contigo, todos possam desenvolver um relacionamento pessoal, todos possam um dia, Senhor, ser uma chama em tuas mãos, para que o mundo saiba que tu és Deus e não há Deus fora de ti. Como igreja nós os abençoamos as suas famílias, te pedimos, cobre-os com o sangue do Cordeiro, livra-os de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Recebemos também como família, Pai, como igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Você que fez essa oração, fique de pé. Você que fez essa oração, fique de pé. Quero ter uma palavra contigo. Essa pode se transformar na noite mais especial da sua vida. Só depende de você. Meu desejo agora é poder ser um Ananias e te servir, te instruir, te guiar, para que um dia você possa andar com as próprias pernas e ensinar outros a andar com Deus. Nós temos pranchetas erguidas por esse auditório todo, e essas pessoas querem anotar um contato, ter um e-mail, um telefone, que é a única chance que a gente tem de te acompanhar, de te pastorear, de te ajudar, de orar pela tua vida, de te ouvir, de te aconselhar. Se esse é o desejo do teu coração, não saia dessa casa hoje sem deixar o teu nome, teu e-mail, teu telefone. É a chance que a gente tem de orar por você. Olhe para os lados agora e conheça essas pessoas que fazem parte da família que você passa a fazer parte, a família de Deus. Você que está do lado dele ou dela, fique de pé. Abençoe essa vida. Graças a Deus. Glória a Deus. Espero que em breve vocês estejam também se batizando e conhecendo esse Deus maravilhoso. Ele tem grandes coisas para a tua vida. Podem se assentar. Uma última oração. Estamos encerrando. A experiência que você teve com Deus te mantém de pé até hoje. E você já foi chama. Mas alguma coisa que por um momento da sua vida foi mais forte do que você, apagou essa chama. Hoje resta a lembrança, hoje resta a memória, hoje fica as saudades. E o desejo de poder ser usado, ser usada por Deus mais uma vez. É exatamente por você que eu quero orar. Porque quando nós estávamos adorando e louvando, Deus disse: essa é uma noite que eu vou ressuscitar muitos ministérios. Há filhos meus, filhas minhas que estão como cinzas, montão de cinzas. Pessoas que aos seus próprios olhos tinham seus ministérios irrecuperáveis. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos. Mas o Senhor teu Deus te diz, que Ele não desistiu de ti, que te amou, que te atraiu com laços de amor, que te tocou, que se revelou a ti, que te ensinou muita coisa nesses tempos de deserto. Mas um Deus te está dizendo que a tua vida é importante para tudo que Ele tem a realizar nesses dias sobre a face da terra. Um Deus que está dizendo que um dia você aceitou uma chamada, aceitou uma convocação e se alistou num exército. Mas um Deus que também viu que você quase deserdou. Só não fez porque a tua experiência foi maior que os argumentos. Mas esse Deus que te contemplou, que te vê caído na batalha, se arrastando, ferido, você ficou para trás. Esperou que alguém voltasse para te levantar, te carregar no colo, te ajudar a cuidar das suas feridas, mas eles foram e você ficou para trás. E hoje está ferido, está machucada. Mas o bom pastor quer ungir as tuas feridas com o óleo do Espírito. Quer derramar sobre ti um novo óleo, uma nova unção. Quer reavivar os dons que recebeste por imposição de mãos, homem. Quer te dizer que os sonhos que eram teus
não eram teus, mas eram dele, e ele não deixou de sonhar. Um dia as suas prioridades mudaram porque você botou Deus em primeiro lugar. Mas quando a chama se apagou, tuas prioridades mudaram de novo, e Deus já não era mais o primeiro lugar. E Ele te abençoou, porque te ama e nunca te amaldiçoaria. Te abençoou em todos os teus projetos, você cresceu, mas agora Ele está dizendo, e os meus sonhos? É uma noite de restauração para você. Deus escolheu essa noite, Ele vai te tocar onde você estiver. Há uma porção que é tua, e você já está sentindo aí no seu lugar, essa chama voltar a arder em tua alma, porque os anos passaram, e você já não encontrou razão, nem alegria para viver, pois está longe dos seus projetos de vida com Deus. Largou mão do arado, voltou atrás, mas Ele te chama e te diz, filho meu, te amo, filho meu, te amo. E a labassúria de você se via pregando o evangelho, pastorando igrejas, cuidando de vidas. Era um soldado, mas foi um soldado que começou a se preocupar com os interesses dos civis. Virou um civil. Mas hoje o Senhor vem como general para te tocar e te dizer, te ergue, te levanta, porque eu te restauro. Eu te restauro, eu te levantarei, eu te ungirei com óleo novo e te enviarei. Oh, se esse é você, no lugar que você estiver, fique de pé agora, eu quero orar pela tua vida. Aleluia, aleluia. Eu sinto uma unção poderosa, algo que Deus preparou para a tua vida, para essa noite. Algo que você tem gerado em espírito, gerado em oração. Teve gente que disse aqui, Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, o Senhor vai me perder para o mundo, porque eu já não vejo motivo para estar em tua presença. Eu ando triste, frustrado e vazio, mas Deus está dizendo que vai te encher hoje de uma unção tão poderosa, tão gloriosa, só para que saibas o quanto és amado, o quanto és importante para Deus. Aleluia. Comece a adorar, faça dessa canção a tua oração. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restituo, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e foi teu azeite em minha dor. Restituo, e leva minhas águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restituo, restituo. E o tempo que foi roubado, e o tempo que roubaram
clamor pode ressuscitar. Oh, Shammai, restitui. Eu quero de volta, eu quero ver Sarabi. E foi teu azeite em minha dor. Oxcanana, restitui. Que leva atenção mais tranquila. Sarabi. E refrigera minha alma. Restitui. Poder de restituição ser liberado. Restitui. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Desde a hora que eu te vi, também vi um cajado sobre a tua vida. Não te conheço, mas meu Deus te conhece. Sara-me e refrigera minha alma. Eu sinto. Restituição é o que o Senhor tem pra ti. Restituição de tudo que foi roubado. Dupla honra, diz o Senhor. Dupla honra ao que foi roubado. Dupla honra ao que foi roubado de ti. Dupla honra pro dia de vergonha. 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 Dupla honra. Restitui. Porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Porque o Pai não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Restituição. 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 Vou deixar virar melhor. A tua chama volta a se acender. O fogo do Espírito Santo vem mais uma vez sobre ti. Ele te tira desta caverna. Do bom secou. Bom dia de vergonha do bom. Ai, adorava, babá. Aleluia. Oh, aleluia.
roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Dê as mãos para quem está do seu lado. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me as águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, comunhão e consolação do Espírito Santo da promessa, esteja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para um tempo de restauração, de restituição, pois você é uma chama levantada por Deus, acesa por Deus, acesa por Jesus Cristo, nesses dias de avivamento sobre esta nação. Vá debaixo desta unção, porque o Senhor te envia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe.